Olá, seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna. E hoje vou fazer um exercício com dízima periódica, de soma de dízimas periódicas. Bom, o que é o ideal? O ideal é que a gente transforme as dízimas periódicas em fração, tá? Mas nesse caso aqui a gente já pode até fazer somar normalmente, tá? Como se fosse um número finito, para a gente ver, para a gente comprovar como vai ficar isso. Então, por exemplo, ó. Aqui, 1,33333 mais 0,16666. Então, se a gente for somar, eu tenho que lembrar que isso aqui são números decimais. Ou seja, é vírgula debaixo de vírgula. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, ó, a gente somando esses dois resultados, nós vamos obter, ó. Lembrando que aqui é infinito 3 e aqui é infinito 6. Então, vai fazer sempre a mesma coisa, ó. 3 mais 6, 9. 3 mais 6, 9. 3 mais 6, 9. Aqui, 3 mais 1, 4. E aqui, 1 mais nada, 1. Então, 1,49999. Então, nesse caso, eu posso fazer desse jeito. Mas de qualquer jeito eu tenho que chegar na fração. Então, ó, acaba que não adianta muito eu já somar direto sem transformar em fração, porque, olha, eu tenho que chegar numa fração. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar essa dízima periódica em fração. Como que a gente faz isso? Eu já fiz alguns vídeos no canal explicando, eu divido em 3 casos, né? E esse aqui é o terceiro caso. Como assim o terceiro caso? É porque nós temos, depois da vírgula, um número que não repete, que é o anteperíodo, né? Que eu chamo de intruso. Como que a gente faz esse caso? Como que eu transformo 1,49999 para fração? Eu vou pegar, ó, do começo do número até um período. O período aqui é 9, ou seja, eu vou parar no 9. Então, ó, 149. Eu pego do começo do número até um período, isso eu junto tudo para formar um número. Depois eu retiro quem não repete. No caso aqui não repete nem o 1, nem o 4. Então eu faço assim, ó, menos 14, tá? Isso vai a parte de cima. A parte de baixo vai ficar um número 9 para cada número que repete, que no caso é o 9, né? Só tem um algarismo diferente repetindo, só o 9, e um zero para cada intruso, que é quem está depois da vírgula, que não repete. Então, para nós aqui, ó, essa fração vai ficar 149 menos 14, ó, 9 menos 4, 5, 4 menos 1, 3, repete 1. 135 sobre 90. Que vamos simplificar, porque senão a gente não chega no resultado. Ó, dá para dividir por 5. Todo número que termina em 5 e 0 dá para dividir por 5. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, ó, dividindo por 5 em cima e embaixo vai dar 18. 135 por 5, ó, 13 por 5 vai dar 2, sobra 3, 35 por 5, 7. Então, 27 e 18 avos, olha lá, ainda dá para simplificar de novo. Vou dividir por 9. Vou dividir por 9 porque os dois são múltiplos de 9. 27 dividido por 9 é 3, 18 dividido por 9 é 2. Então, a nossa resposta, ó, é 3 sobre 2. Letra E. Mas e se a gente tivesse passado para a fração antes, né? Antes de somar aqui, como que ficaria? Ficaria diferente? Ficaria. Ó, primeiro o 1,333. Vou fazer das duas formas, porque aí é bom que explora, né? Como é que transforma a dízima periódica em fração. Então, primeiro esse daqui. Esse é o segundo caso, que é o caso que não tem intruso. Mas é a mesma ideia, só não vai ter esse zero aqui embaixo. Ó, eu vou pegar do começo do número até um período. O período é 3, então eu pego 3. Então, aqui, ó, 13, do começo do número até um período, menos quem não repete o número 1, sobre um número 9 para cada número que repete. Como só repete o número 3, só fica com 9. Então, isso é 13 menos 1, 12 nonos. Então, a primeira fração, 12 nonos. Então, aqui 12 nonos. A segunda, 0,16, 16, 16, vamos transformar ele em fração. 0,16, 16, 16. Então, vamos lá. Esse caso que eu acabei de falar. É o terceiro caso porque tem o intruso, que é quem está depois da vírgula que não repete. Então, ó, eu pego do começo do número até um algarismo que repete. Então, no caso aqui, ó, 16.
menos quem não repete. Não repete aqui o 1. Isso dividido por quem? Por um 9 só. Por que um 9? Porque eu tenho apenas um número que repete, que é o número 6. E o que vai acrescentar é um 0 para o número 1, que é o número que está depois da vírgula que não repete. Aqui em cima não tinha esse intruso, tá? Não tem nenhum número depois da vírgula que não repete, só aqui embaixo. Então, aqui fica 15 sobre 90, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia simplificar as duas frações, mas de qualquer jeito, para eu juntar, eu acho que não vai ter como eu correr do MMC, não. Quer ver? Vamos simplificar aqui primeiro, só para a gente ver. Ó, a de cima daria para dividir por 3, então a gente chegaria em 4/3. E a de baixo daria para dividir por 15, direto. 15 é 90 dividido por 15, ó, 15 mais 15, 30. Isso vezes 3 dá 6 vezes. 90 dividido por 15 dá 6 vezes e 15 dividido por 15 dá 1. Então, eu teria a primeira fração sendo 4/3 e a segunda fração sendo 1/6. Como a continha lá queria que a gente somasse, né? Aqui, ó. Então, juntando as duas, agora eu tenho que tirar o MMC. Ou seja, transformar as duas frações em novas frações equivalentes com o mesmo denominador para poder somar. Como o 3 e 6 são múltiplos de 6, quando um é múltiplo do outro, o MMC vai ser o maior, né? O número maior. Então, no caso, vai ser 6. E aí, que continha que a gente tem que fazer? Eu pego esse 6, divido pelo número de baixo, então, ó, 6 dividido por 3 dá 2, e eu pego esse 2 e multiplico pelo número de cima. Então, 2 vezes 4, 8. Então, 4/3 eu transformei numa fração equivalente a 8/6, tá? Mesma coisa com o outro. 6 dividido por 6, aí já vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Então, na prática, essa aqui eu só repeti, né? Então, nós vamos ter, ó, 8 mais 1, 9. E aqui a gente repete, 9/6. Então, 9/6 é a nossa resposta final, só que tem que simplificar. Então, 9/6 dividindo por 3, os dois são múltiplos de 3, nós teríamos 3 e 2, que é a mesma resposta aqui, ó, que a gente encontrou aqui, tá ok? Então, olha só, fiz de duas maneiras, ou somei direto, ou passei primeiro para a fração para depois somar, tá? O ideal quando tem potência, quando tem raiz quadrada, quando tem uma multiplicação, não dá para fazer direto. Eu realmente tenho que passar para a fração para depois resolver essa operação, tá? Mas fiquem com a dica de hoje e um beijo. Tchau!